Fala, gente, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui a indicação para vocês assistirem a minha entrevista com a Leda Nagli, tá? Na verdade, o filho dela, o Duda Nagli, um dia me encontrou num restaurante e falou: pô, cara, você não dá uma entrevista ali pra minha mãe? Então eu falei: pô, com certeza. Muita gente ainda fala: mas pô, o Duda Nagli é ator da Globo, então ele é esquerdista, ele não presta, né? Não sei o que lá. Cara, e daí? Ele me chamou para uma entrevista e eu vou mesmo, né? A Leda Nagli, para quem não sabe, ela entrevistou o João Willis, que ele falou lá que usaria droga, não sei o que lá, deu toda essa polêmica. E cara, e daí que ela entrevistou o João Willis? E daí? Ela me convidou para ir lá, né? Tem muita gente que acha que porque ela fez isso, nossa, meu Deus, tem que mandar ela ir tomar naquele lugar. E eu sou da outra opinião, converso com todo mundo e me senti honrado por ter sido convidado por ela. Então, por favor, assistam a entrevista que tá aí, beleza? A gente vê na nossa sociedade aqui, infelizmente, algumas distorções, né, do que seria o feminismo, né? Então, por um lado, você vê um monte de gente idiota, né, antigamente, falando que as mulheres eram inferiores e por causa disso elas não poderiam dirigir, não poderiam votar, não poderiam nada, né, o que é absurdamente ridículo. E por outro lado, você tem feministas completamente contraditórias, onde, por exemplo, uma mulher fazer uma propaganda de móveis é errado, né, porque ela está em roupa sexy. Então, mulher aqui no Brasil não pode fazer propaganda de cerveja, mas a Anitta pode pôr um biquininho daquele e fazer um clipe lacrador, que aí tá tudo certo, né? Então, enfim, tá? Esse vídeo vai ser daquele jeito que um monte de gente não vai entender o que eu quis dizer. Eu vou pôr bem escrito que eu sei, mas eu quero deixar bem claro então antes do vídeo que eu não estou falando nenhuma opinião minha aqui. Não estou falando que a mulher deva ou não aceitar alguma coisa, não estou falando nada aqui, cara. Eu só estou deixando claro uma coisa científica que eu acho interessante das pessoas saberem, tá? Vamos lá, o Porta dos Fundos fez um vídeo chamado Virgindade, onde basicamente eles trocam os papéis, né, trocam o jeito que a sociedade vê a virgindade masculina e a virgindade feminina, né? O que eu acho do Porta dos Fundos? Eu acho maravilhoso, tá? Muita gente fala: nossa, o Porta dos Fundos tem o Gregório do Vivier lá, que é um esquerdista que fala um monte de bobagem. É verdade, não concordo com nada que o Gregório do Vivier fala, mas o canal Porta dos Fundos é bom, e eles são humoristas, e eles são engraçados, né? Inclusive tem aquele ator, o Rafael Portugal, que é um magro lá, que faz os papéis. Meu, o cara trabalha muito, não tem como se falar que ele é um mau ator, ele é muito bom, o cara é muito bom, né? E eu tenho também um monte de amigo aqui, padre, pastor, tenho até amigo muçulmano, cara. Eles falam: cara, a Porta dos Fundos não ofende a minha fé, tá? Eles tiram sarro disso e daquilo, beleza. Se você é contra isso, você é do politicamente correto. Quem gosta de politicamente correto é o pessoal de esquerda aí, meio louco, né? Inclusive eu tenho um vídeo muito bom de um tal de Jordan Peterson. Vocês devem conhecer esse cara, ele é um psicólogo conservador americano. Ele estuda muito essa questão de diferenças, né, dos homens e das mulheres. E ele fala uma coisa maravilhosa, ele fala o seguinte: não se pode acabar com a liberdade de expressão de por causa do risco de se ofender a terceiros. É maravilhoso isso que ele fala, então sou totalmente a favor disso que ele falou. Você não pode ficar cerceando a liberdade de expressão dos outros, tá? Bom, enfim, o Porta dos Fundos fez esse vídeo chamado Virgindade e eu achei o vídeo bom, achei o vídeo engraçado, mas levantou um debate e vendo os comentários, infelizmente a gente vê que as pessoas levam isso pro lado errado, né? Tem muita gente falando: tá vendo? Eu não tinha percebido como a nossa sociedade é machista, meu Deus, que errado, né? Por outro lado, você tem as pessoas que são do oposto, falam: tá vendo, ó, mulher tem que fazer isso ou aquilo mesmo, enfim. Então vou deixar bem claro de novo aqui. Eu acho que todos devem ter os mesmos direitos perante a lei, tá? E sou contra qualquer tipo de privilégio, seja ele para homens, seja ele para mulheres. Você vê, por exemplo, a Escócia agora aprovando uma lei de cota de 50% no funcionalismo público para mulheres. Eu acho isso errado. Da mesma forma que eu acho errado pessoas que tentam, alguma maneira científica, entre aspas, de justificar que mulher deve ter menos direito do que homem, né? Vamos lá. Para quem não sabe, eu adoro ciências, sou viciado em ciências, adoro. Eu fiz engenharia química, né? O meu canal, na verdade, ia ser para falar de política também, mas ia ser para falar também de assuntos científicos. E eu amo física, eu amo biologia. E um livro que eu gostaria que vocês lessem, que é muito interessante, é esse daqui, ó. Se chama O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Independente do que você acha do autor, mas ele é um militante, ele é um babaca. Independente disso, o conteúdo científico desse livro, que é puramente biológico, é maravilhoso. O Gênio Egoísta, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que você acha que é a diferença biológica entre um macho e uma fêmea, de qualquer espécie? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e me responde.
Tá? Antes de você responder isso, eu vou te falar uma coisa. Independente da tua opinião sobre certos assuntos científicos, a ciência trabalha a ciência não, a natureza age de uma certa maneira que não é sensível à sua opinião. Então, por exemplo, se eu pegar esse livro aqui e soltar ele vai cair no chão, independente se eu acho que isso é uma coisa boa ou ruim. A lei da gravidade vai atuar e o livro vai cair no chão, ponto final, tá? Então, qual que é a diferença entre o macho e a fêmea de uma espécie? Biologicamente falando, independente do que você goste ou não, você pode justificar falando, não, mas o macho é maior, a fêmea é menor, a fêmea é quem dá a luz, é quem fica grávida, a fêmea é quem amamenta, nada disso. A diferença entre macho e fêmea é simplesmente que as células provenientes de meiose, ou seja, as células reprodutoras, aquelas que carregam só metade do DNA, nos machos ela é menor e mais numerosa, elas são menores e mais numerosas, e a das mulheres são maiores e menos numerosas. Se você pegar na nossa espécie humana, o espermatozoide ele é muito mais numeroso e menor, e o óvulo ele é muito menos numeroso e maior. Inclusive, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, as primeiras mitoses, ou seja, as primeiras reproduções celulares, elas vão depender muito mais da energia e dos nutrientes do óvulo, né? Ou seja, da célula reprodutora feminina, do que a da masculina. É basicamente o seguinte, o homem já chega explorando, tá ligado? Mas a questão é o seguinte, isso tem algumas consequências na nossa fisiologia, não só nossa, mas de todas as espécies, machos e fêmeas, têm diferenças fisiológicas. Isso, consequentemente, nas espécies conjuntivas, que vivem em conjunto, isso causa diferenças sociológicas, ou sociais. Então, a nossa espécie Homo sapiens não seria diferente disso, né? Na nossa espécie, assim como diversas outras espécies de mamíferos, o custo da prole, o custo de passar o seu gene, a sua informação genética para frente, ele é muito mais caro para a fêmea do que para o macho. Como assim? Um macho, biologicamente falando, ele pode sair na rua e fecundar várias fêmeas em um dia, mais uma centena de fêmeas em um dia. A fêmea, por outro lado, ela pode ser fecundada uma vez a cada mais ou menos 9 meses e aquela prole vai ser muito, mas muito dependente dela, inclusive em termos inclusive de nutrientes, né? A fêmea que amamenta a prole, então ela tem um custo muito alto para aquela fêmea. Isso gera consequências sociais, como eu falei. Vou dar até um outro exemplo que não é nem de mamíferos. Se você pegar alguns pássaros, o macho do passarinho, de alguns pássaros, ele precisa mostrar para a fêmea que os genes dele são bons. Então o que ele faz? Ele tem penas coloridas, ele é extravagante, ele tem um canto alto e ele fica lá se exibindo para a fêmea, mostrando, olha como os meus genes são bons, olha como você quer os meus genes para passar eles para frente na sua prole. Né? E aí as fêmeas, como sabem que tem todo o custo de chocar o ovo algumas vezes, em algumas espécies, outras são macho, enfim, elas escolhem os machos que estão dispostos a alimentá-la enquanto ela tem aquele custo de cuidar da prole. E como é que ela faz isso? O macho, antes da concepção, tem que criar, por exemplo, ninhos extremamente trabalhosos e elaborados, porque isso faz com que a fêmea olhe para o macho e pense, bom, se ele teve todo esse trabalho, todo esse custo para fazer esse ninho, ele está disposto a trabalhar pela nossa prole, certo? Isso transportado a nós, mamíferos, a nós, Homo sapiens, também acontece, né? E isso é uma característica humana, infelizmente, felizmente ou infelizmente, independente da tua opinião, o que acontece na nossa espécie, e detalhe, eu não estou falando da nossa sociedade judaico-cristã, da nossa sociedade ocidental, não estou falando nada disso, estou falando da nossa espécie Homo sapiens como um todo, nós temos a tendência de criar sociedades em que os machos selecionam muito menos as suas parceiras do que as fêmeas. As fêmeas tendem a selecionar muito mais os seus parceiros do que os homens. Aí você fala, mas não é bem assim. Lógico que existem exceções, ainda mais na nossa espécie, que depois da revolução cognitiva se transformou numa espécie onde a nossa mente humana é extremamente complexa. Sim, eu entendo isso, mas de uma maneira geral a nossa espécie tende a ter machos que selecionam menos as suas parceiras do que as fêmeas. E como eu falei, isso não é a minha opinião. Eu não acho isso legal, eu não acho isso chato, eu não acho isso bonito, eu não acho isso feio, não acho isso politicamente correto ou incorreto. Isso é um fato científico
quer você queira ou não, beleza? Se vocês gostarem do estilo desse vídeo, dá um like aí que eu tento fazer mais vídeos desse estilo, como eu vou dizer, com mais características científicas, menos opinativos, que também às vezes tem pouco a ver com política, mas que eu acho muito interessantes da gente saber, beleza? Deixo de novo aqui a indicação para você assistir a minha entrevista com a Leda Nagli. Um abraço e vamos questionar tudo. De novo, só para deixar mais uma vez aqui no fim desse vídeo, cara. Eu não estou falando que homens ou mulheres devam ter comportamentos específicos. Eu não estou falando que a mulher tem que aceitar que o homem pega todo mundo e a mulher não pode. Não estou falando nada disso. A nossa sociedade é extremamente complexa, tem uma série de outros fatores envolvidos. Mas é legal que você saiba esse fato científico. Um abraço e vamos questionar tudo.